Se aconchega aí, porque agora eu vou falar sobre as minhas 10 leituras de fevereiro. Oi, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui, então, eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. E fevereiro pode ter até tido aí 28 dias, né? Uns 2, 3 dias a menos do que os meses tradicionais. Porém, eu li bastante, eu até me surpreendi quando fui fazer a minha listinha de leituras do mês. Só que eu já adianto a vocês que caso vocês tenham visto o vídeo de TBR de fevereiro, houveram aí grandes mudanças. Mas, enfim, antes de a gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link, é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada a mais. E se puderem me dar ainda mais força, me sigam também no Instagram e no Twitter. Eu abri o mês de fevereiro já favoritando um livro, que foi aí As de Espadas, da Farida Abike Iemide. Provavelmente pronunciei errado. Gente, esse livro aqui eu fiz uma resenha, um vídeo dedicado especialmente a ele. Então eu não vou ficar aqui falando sobre ele, porque, como eu já falei, né, tem diversos outros livros pra comentar sobre. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essa história, confere o vídeo que tá aqui no card. Eu posso adiantar pra vocês que é incrível, ele mistura aí um Pretty Little Liars com o filme Corra. É fantástico, acho que todos deveriam ler. É um livro que trata de assuntos muito, muito, muito importantes. Então não deixem, sério, de conferir o vídeo que eu fiz e ele foi favoritado, assim. Incrível mesmo. O outro livro que eu li foi A Rede de Alice, da Kate Quinn. Essa aqui é a edição da Tag Inéditos e esse livro ele foi publicado pela editora Verus. Quem escolheu para eu ler este livro durante fevereiro foi a Fernanda Cerqueira, apoiadora lá do Catarse. Se você não sabe, gente, agora eu tenho um projeto lá no catarse.me/Samantha Belletti e quem assina a recompensa eclética pode escolher um livro para eu ler durante o mês. E a Fernanda, então, escolheu A Rede de Alice. Esse livro aqui ele é uma ficção histórica e ele se passa em dois tempos. Um deles é em 1947, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai conhecer a Charlie St. Clair. A Charlie é uma menina de 19 anos, universitária, que está grávida, porém ela não tem marido, não tem nada, e a família dela decide então que a mãe, né, e a filha vão viajar para a Suíça, se eu não me engano, para fazer um aborto. Só que a Charlie é uma menina, assim, que ela nutre uma esperança muito forte de encontrar a prima dela, que acabou desaparecendo aí durante a Segunda Guerra. E aí, durante essa viagem para fazer esse aborto, ela e a mãe dela param em Londres e ela decide largar tudo, largar a mãe lá e ir atrás de uma pista que pode ajudar ela aí a encontrar essa prima. E ela acaba batendo, então, na porta da casa da Eve. E a Eve, então, é a nossa outra protagonista que vai acabar acompanhando a Charlie nessa busca pela prima. Mas, claro, a gente vai acabar também conhecendo a história da Eve, que começa lá em 1915. Então, por isso que eu falei que o livro é dividido aí em dois tempos, né? Em 1947, enquanto elas estão em busca da prima da Charlie, e em 1915, quando a gente conhece a Eve. Em 1915, né, tava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, então a Eve ela foi recrutada e enviada para a França para se tornar uma espiã. Como é um romance histórico, uma ficção histórica, há diversos acontecimentos aqui que são reais e diversos personagens também. E a Eve, então, vai acabar se tornando uma das espiãs da Rede de Alice. A Eve aqui é uma personagem fictícia, mas há outros personagens que são reais, né? Por ser aí um romance histórico, uma ficção histórica, a tendência é trazer um pouco da realidade aqui pra história. E uma das personagens aqui que existiu de verdade é a Louise de Betnes, também não sei falar esse sobrenome, que acabou aí adotando o codinome de Alice Dubois, que foi, na verdade, né, nada mais do que a chefe, vamos assim dizer, da Rede de Alice. Gente, a Rede de Alice era uma rede de espiãs mulheres. E, infelizmente, a gente não vê falando muito sobre elas. Então eu achei incrível poder conhecer, poder saber mais o que essas mulheres faziam, como que elas se movimentavam ali pela França, pelas fronteiras. E sério, foi muito, muito, muito rico nesse sentido. Eu amei demais e passei a admirar essas mulheres, conhecer, né, e admirar essas mulheres que fizeram parte aí da Rede de Alice. Enfim, e aí a Charlie e a Eve se encontram então em 1947 e uma narrativa a gente vai acompanhando elas, indo atrás da prima da Charlie. E claro, a gente também vê o quanto o passado machucou e ainda atormenta a vida da Eve. E a gente vai daí conhecendo mais desse passado, né, nos capítulos de 1915, como eu falei pra vocês. É um livro maravilhoso, encantador, super fluido, não dá vontade de parar de ler, é impossível não se apegar aos personagens, ainda mais sabendo que tem aí um fundo de verdade em tudo isso, principalmente
mesmo, da Eve. Como diz aqui na quarta capa, é uma história de coragem e redenção. É exatamente isso. Eu fiquei super curiosa pra saber mais sobre a rede de Alice, pra saber mais sobre essas mulheres que fizeram parte da história. E então, se eu fosse vocês, eu com certeza leria. Eu já li outro livro da Kate Quinn, que foi A Caçadora. Eu vou deixar no card aqui o Leituras do Mês que eu fiz, em que eu cito esse livro, que é muito bom também, muito mesmo. Mas a rede de Alice ainda é melhor. E então, se você gosta de romance histórico, ficção histórica, histórias envolventes, você vai amar este livrinho aqui. Bom, e finalmente eu li O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Este livro que foi tão comentado e ainda é muito comentado por ser um livro muito forte. Eu confesso que eu tava com medo de ler ele, porque todo mundo fala que tem diversos gatilhos, e de fato tem, né, gatilhos de estupro, suicídio, depressão, então realmente vá com cuidado aí, né, quando for ler. Então por isso eu acabei demorando pra pegar o livro, porque só agora eu me senti pronta pra lê-lo. Bom, e O Peso do Pássaro Morto a gente vai acompanhar a vida de uma mulher dos seus 8 aos seus 52 anos. Cada capítulo é uma idade da nossa protagonista e ele é narrado em primeira pessoa. Então no capítulo, quando ela é criança, porque começa ela com 8 anos, a gente sente que é uma criança nos contando aquela história, e vai passando o tempo e a gente vai vendo essa linguagem, de certa forma, ser amadurecida por conta do amadurecimento da personagem, o que é muito, muito, muito incrível. O livro aqui, ele fala sobre diversas perdas. A gente começa o livro vendo que a nossa protagonista acabou perdendo a melhor amiga dela aos 8 anos de idade. É o primeiro contato que ela tá tendo ali com a morte, e como que ela vai lidar com isso, como que os adultos vão explicar pra ela sobre isso. E no decorrer, né, dos anos, enquanto ela vai crescendo, ela vai lidando também com outras perdas. E não só perdendo, né, as pessoas pra morte, vamos assim dizer. A gente vai vendo ela perder a inocência, perder a fé. É um livro que em diversos momentos te destrói, sim, e dá, assim, muita aflição, porque ao mesmo tempo que é pesado, você não quer parar de ler, porque você quer ver o que vai acontecer com a vida dessa protagonista. É uma história que ao mesmo tempo tem muita dor, mas também tem muita força. Outro assunto que é tratado aqui que eu achei muito interessante é a questão da maternidade, e aí eu lembrei um pouco do Precisamos Falar sobre Kevin, que lida também com isso, de nem todas as mulheres têm essa vontade de ser mãe, e aqui ainda tem algo muito específico, muito dolorido, que foi impossível pra mim não me colocar no lugar da protagonista e ficar pensando o que eu faria no lugar dela, como que eu me sentiria, e não tem como a gente não compreendê-la. Enfim, é um livro maravilhoso, é uma prosa poética, então ele não é escrito da forma tradicional, né, que eu, por exemplo, estou acostumada a ler. Então eu amei demais a experiência. Então fica aqui minha indicação, mas realmente cuidado, porque é um livro bem forte, cheio de gatilhos. E aí eu li também o meu primeiro livro da Agatha Christie, nossa rainha do crime. Eu li Morte no Nilo, aproveitando o hype aí, porque o filme, né, baseado no livro, estreou. A outra adaptação, né, porque já existe uma, então essa nova adaptação. Então eu li e fiz um vlog registrando tudo, como que foi essa minha primeira experiência com a Agatha. Eu vou deixar o link aqui no card, então não deixem de ir lá conferir. Adianto que sim, gostei, mas assista um vlog que lá eu falo sobre do que se trata a história, e também falo mais sobre o que eu achei dessa leitura. Chegou a hora de falar sobre a nossa leitura do mês lá do Clube do Livro da Sam. A gente leu O Roubo, da Paula Alexandra, que é uma novela, tem 88 páginas, tá no Kindle Unlimited. Se você não é assinante do Kindle Unlimited, eu vou deixar ele aqui na descrição, o link pra você assinar caso você tenha interesse. E se você também quiser contemplar a literatura nacional, a novela da Paula Alexandra tá por menos de R$6. Gente, vale muito a pena. E é claro, vem pro Clube do Livro da Sam. Todo mês a gente escolhe um livro pra lermos juntos, fazemos a discussão no Telegram, tem encontro com os autores. Por favor, deem uma olhadinha no catarse.me/SamanthaBelletti, que lá vocês vão encontrar esse clube maravilhoso. E claro, além desses benefícios que eu falei, tem diversos outros, e você pode escolher qual categoria se encaixa mais aí no seu bolso. Enfim, vamos falar então dessa novela, né? Ela inicia lá em 1858, a gente conhece a Joanna Lancaster, que é uma pirata, assim como o pai dela. Mas depois que o Napoleão III assinou lá um acordo em que extinguia a profissão de pirata, ela e o pai dela ficaram, assim, numa situação bem complicada financeiramente. E ela acaba indo trabalhar como ladra, contratada pela nobreza. O objetivo atual dela é roubar uma máscara branca, que faz conjunto com uma máscara preta que ela já tem em sua posse. E as duas juntas valem, assim, muito
dinheiro e vai transformar a vida dela e do pai. A mãe dela já faleceu aí há algum tempo, então atualmente são apenas os dois. Porém, esta máscara branca está em posse do Philippe Bourbon. Ele é um nobre, a família dele tem um passado aí não muito interessante, e ele vai dar esta máscara, né, como prova de amor para sua futura esposa. Só que, na verdade, ele não tem interesse nenhum nessa futura esposa, e ele, na verdade, vai casar para tentar, assim, apagar um pouco de toda a imagem ruim que a família dele tem, que o sobrenome dele tem. Bom, e aí a nossa Joanna Lancaster vai tentar roubar essa máscara durante um baile de carnaval. O que eu achei bem legal, porque a gente fez essa leitura durante esses dias de carnaval. Então casou bem direitinho, né, o tema. Enfim, aí ela vai, então, neste baile tentar roubar essa máscara. Ela acaba conhecendo o Philip e vocês já imaginam o que acontece, né? Muito amor, muitos hormônios e tudo mais. Eu achei um romance envolvente. Por ser uma novela, tudo acontece muito rápido, né? Acho que por esse motivo que eu fiquei, meu Deus, já tá acontecendo isso, porque, querendo ou não, são apenas 88 páginas. Só que eu achei o final, assim, o final, tipo a resolução dos dois, eu achei boa. Só que aconteceu uma coisa que eu não gostei. Eu achei assim, gente, mas ela se esforçou tanto pra isso? Porque assim, a gente vê que ela é uma pessoa super determinada, super obstinada, corajosa, sabe assim? Eu não posso dizer porque é spoiler, mas enfim. Achei meio, não precisava disso. Mas no geral eu adorei a escrita da Paola, foi o meu primeiro contato com ela e ficou super envolvente, como eu falei. Eu me apeguei aos personagens em poucas páginas. Ela conseguiu, de fato, criar essa conexão entre leitor e personagens, que eu achei demais. E diz ela que vai ter aí uma outra história nesse universo, um spin-off, e com certeza eu vou ler, porque eu acho que tem muito que explorar ali. Então fica aqui minha dica pra vocês, se vocês estão numa ressaca literária, querem uma leitura leve, rapidinha, gostosinha, super indico aí o Roubo. Vamos agora falar desta HQ aqui, que é Cinema Panopticon, do Thomas Ott. Gente, esta HQ, primeiramente, já antes de tudo, eu quero falar sobre essa arte. Eu nunca tinha lido, né, uma história em quadrinho com esse tipo de arte. Aqui o Thomas, ele desenha no papel preto e depois ele vai, tipo, raspando. Sabe quando tem raspadinha? Ou quando era criança, não sei se vocês fizeram isso, que pintavam tipo de giz colorido, depois pintavam em cima de preto e depois o raspando tipo um palito. É tipo isso que ele faz aqui. Tipo isso, né? É muito mais profissional que isso, mas é o que eu tô tentando assim pra vocês entenderem o que rola. Ele desenha no papel preto e depois ele raspa. É sensacional, é maravilhoso. Vocês estão vendo aí as artes. Eu fiquei embasbacada quando eu recebi essa HQ da Darkside. Bom, e outra coisa interessantíssima aqui é que é uma HQ muda, então não tem balões de texto. E para um quadrinista contar uma história só, entre aspas, com os seus desenhos, gente, tem que ser muito bom. Porque os textos, querendo ou não, são sempre um apoio, sempre ajudam na narrativa. Então, quando a narrativa é muda e consegue nos passar o que ele quer passar, é simplesmente sensacional. E aqui a gente vai acompanhar uma menina que ela vai num parque de diversões e ela tem apenas 5 moedinhas. E nada do que ela quer brincar é apenas 5 moedinhas, é mais caro que isso. Até que ela encontra um local que é o Cinema Panopticon, que tem aí 5 cinetoscópios, que foi aí o primeiro aparelho a conseguir reproduzir imagens em movimento. E aí ela pode colocar uma moedinha em cada um desses 5 e ver o filme, né, que tá rolando ali. E, gente, são histórias super bizarras, são histórias de horror, que eu particularmente amo. E a gente acha que não vai ter uma ligação entre elas, mas no final tudo tá ligado. E é muito bom. Assim, confesso que eu gostaria que fosse maior e que tivesse diversos cinetoscópios com diversas histórias loucas como as que estão aqui, né? Porque assim, a gente fica com gostinho de quero mais. Porém, já vale muito a pena, porque a arte desse homem, como eu falei, é realmente sensacional. Você fica admirando e pensando como é que ele fez isso e aquilo. E realmente as histórias aqui são bizarras demais. Então, se você curte aí um horror bizarro, tenho certeza que você vai curtir esta HQ. E agora indo para um quadrinho nacional, um clássico já dos quadrinhos nacionais, que é Tungstênio, do Marcelo Quintanilha. Esta HQ, gente, ela é super premiada, ó. Ela ganhou o prêmio Anguleme, o HQ Mix e o Rudolph Dirks.
Ela já virou filme, eu ainda não assisti a adaptação, mas quero muito. E na verdade faz muito sentido ela virar um filme, porque enquanto eu estava lendo, parecia que eu estava assistindo um filme, porque a narrativa do Marcelo Quintanilha aqui é de uma coisa assim que, gente, é ação uma atrás da outra, acontecimento um atrás do outro, e ele vai pro passado e fica no presente, você não fica confuso. Eu já vou falar melhor sobre isso. Além disso, ele tem um traço mais realista, né? Totalmente diferente ali do Tomasotti, que a gente acabou de falar. E, enfim, fantástico, maravilhoso. E agora eu vou falar um pouquinho da história pra vocês. Bom, aqui a gente tem 4 personagens principais e 4 histórias que estão entrelaçadas. Um desses personagens é um ex-sargento. O outro é um traficante, mas não é tipo assim, o super traficante, sabe? É traficante assim, mais simples, vamos dizer. Não sei como é que eu posso falar. O outro é um policial e a esposa desse policial. Então a história aqui vai rondar esses 4 personagens. Tudo começa aqui quando o ex-sargento vê 2 homens na praia, jogando uma bomba pra matar os peixes e pegar esses peixes. A história aqui se passa toda, se eu não me engano, é na Bahia, tá? E é no litoral mesmo, ali na praia. E tem super esse clima de Brasil, de calor e tudo mais. Tá, mas enfim, continuando. Aí esse sargento vê, esse ex-sargento, né? Vê esses caras fazendo isso, ele fica indignado, mas assim, pé da vida. E no meio de tudo isso, ele acaba encontrando esse traficante que tá sempre por lá também. Eles já se conhecem. E aí ele fala pro traficante que eles precisam chamar a polícia, precisam fazer alguma coisa, porque aquilo ali não tá certo. E aí um monte de coisa acontece, que eu não vou falar o que é, mas dá esse um rolo que o traficante acaba ligando pra esse policial que tá na praia. O policial vai atrás, então, desses homens que estão tacando bomba no mar. Nisso, a gente conhece a esposa desse policial e a gente percebe que ela tá num relacionamento super abusivo. Então, o quadrinho, ele nos apresenta, de fato, diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e não só coisas do presente, como também coisas do passado. E como eu falei no início, ele não deixa isso confuso. Por mais que eu falando aqui pra vocês, que são diversas histórias e tempos diferentes, parece que fica confuso, mas você lendo, tudo se encaixa e tudo flui muito bem. A gente consegue entender onde, como cada coisa ali tá rolando. E aí, como eu falei, parecia de fato que eu tava assistindo um filme, porque é um thriller, gente. É um thriller. É uma tensão que vai sendo construída e vai sendo aumentada, e você não vê a hora de chegar no final pra saber como que vai acontecer, o que vai acontecer. E é um final incrível também. Todas as ligações que ele faz são maravilhosas. Eu amei muito. Esse foi meu primeiro contato com Marcelo Quintanilha. Todo mundo já elogiava demais esse quadrinista, e agora eu vou ficar elogiando também, porque foi maravilhoso. Se você gosta de ação, se você gosta de ficar preso na história, eu acho que vai amar Tungstênio. E agora eu tenho muito que ir atrás do filme pra saber como é que ficou. Agora eu vou falar de uns quadrinhos mais pesados que eu já li, que é A Herança do Coronel, do Carlos Trillos e do Lucas Varela. Esse quadrinho aqui é um quadrinho argentino, e ele tem como pano de fundo a ditadura argentina. Mas a gente começa aqui conhecendo o protagonista, que é o Elvo Guastavino, se eu não me engano. Ele é funcionário público, ele é um homem super solitário, ele mora apenas com a mãe, que já tá super debilitada, e ele é filho de um coronel já falecido, que foi super atuante na ditadura. Ele era um dos maiores torturadores da época, e ele trazia alguns trabalhos para dentro de casa, na presença ali da esposa e do filho. E ele treinava essas torturas em bonecas para depois fazer nas mulheres. E o filho, né, que é o nosso personagem principal, esse aqui da capa, presenciou isso algumas vezes. Então, obviamente, que isso tudo afetou a sua mente. E hoje, ele é apaixonado por uma boneca. Todo dia ele visita um antiquário e ele conversa com uma boneca que tá lá, que é essa aqui também da capa. E ele diz que vai livrar ela daquela tortura, que vai levar ela pra casa quando ele conseguir dinheiro pra comprar ela e tudo mais. Isso já é bizarro o suficiente, a gente já vê outras coisas bizarras que ele faz pra guardar dinheiro. Eu não vou falar aqui pra vocês irem descobrindo, porque dá muita raiva desse homem. Mas enfim, aí, gente, um dia ele vai lá nesse antiquário e a boneca não tá mais lá. Ele endoida e ele vai atrás dessa boneca, um monte de coisa acontece. E a partir daí a gente vai conhecendo mais e mais desse passado dele, das loucuras que ele vai fazendo pra ter em posse de suas mãos essa boneca na qual ele é apaixonado. E cara,
é tipo assim, é de embrulhar o estômago e é nojento, mas é muito incrível o quanto a gente entra na mente desse personagem, enquanto a gente consegue ver o quão bagunçado é essa cabeça dele, sabe? Então os autores aqui, eles trabalharam muito bem esse estado mental do personagem e assim, eu achei fantástico, mas sério, gente, é pesado, entendeu? É brutal, é isso, mas indico super. Porém, maiores de 18 anos, viu, galera? Para maiores de 18 anos, porque difícil, muito difícil engolir aqui algumas coisas. Ai, não se enganem, tá? Porque no início você pensa, poxa, coitado, né? Um homem super solitário e blá, 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 blá. Logo depois você já vira e quer socar esse personagem. É isso. Porém, tem uma coisa aqui interessante, é que, diferente da HQ do Marcelo Quintanilha, que é uma HQ super realista, essa aqui não é. Ela tem mais esse tom de cartoon, o que não deixa ainda mais pesada a história, né? Traz um pouco de leveza, se é que eu posso dizer. Porque vocês imaginam se fossem imagens, se fossem desenhos realistas aqui. Ia ser tenso demais. Então eu acho que casou muito bem a história ser super pesada, mas os desenhos trazerem um pouco dessa leveza. Vamos colocar aí, né? Entre aspas. Ah, gente, eu esqueci de falar. Esse aqui é publicação da editora Veneta. E este aqui é publicação da editora Comic Zone. Eu acabei esquecendo, acho que eu me empolguei um pouco. E esqueci de falar quais editoras que tinham publicado essas HQs maravilhosas. Bom, e aí, gente, uma história que fez a minha cabeça explodir. Que eu fiquei meio assim, o quê? Como? Kuma? Foi Celestia, do Manuel Fior. Eu sempre tive muito interesse em ler Manuel Fior, mas não consegui ainda comprar as outras HQs dele, que é A Entrevista. E tem também os 5.000 km por minuto, se eu não me engano. É isso, a entrevista e 5.000 km por segundo. Essas duas HQs eu ainda não consegui comprar, mas agora eu quero ainda mais. Bom, mas agora então falando de Celeste, que foi uma publicação da editora Pipoca Nanquim, nesta edição maravilhosa com esse corte aqui azul, lindo demais. Desde que eles falaram que iriam lançar, eu fiquei super curiosa. Primeiro, como eu falei, eu já tinha interesse nas obras do Manuel Fior e porque eu achei realmente essa arte, assim, incrível. E ela vai se passar no futuro pós-apocalíptico, é um sci-fi, e a gente vai descobrir aqui que aconteceu uma grande invasão, só que a gente não sabe ao certo o que foi essa grande invasão. O Manuel, ele não dá muitos detalhes sobre isso, mas a gente sabe que o continente foi devastado e muitas pessoas acabaram indo para uma ilha de pedra que é chamada de Celestia. Essa ilha, sim, ela foi construída há mais de 1000 anos, então não é tipo uma ilha natural. Ela tem diversos criminosos, tipo diversas gangues e tudo mais, e ela também tem um grupo de pessoas telepatas. E dois deles são a Dora e o Pierrot, que são os nossos protagonistas, esses dois aqui da capa, e eles, por alguns acontecimentos, acabam tendo que fugir de Celestia. Então eles vão parar no continente e vão acabar descobrindo lugares e pessoas inimagináveis. Esse é um quadrinho, assim, que me envolveu muito. Eu tava curiosa demais também pra saber o que ia acontecer. É um mundo que me despertou muito interesse. Só que quando eu terminei, eu pensei, ih, meu Deus, será que eu entendi o que aconteceu aqui, gente? É aquele quadrinho, aquele tipo de história que é preciso reler e reler e reler. Porque cada vez que você lê, você vai pegar algo que você não pegou na leitura que você fez anteriormente. E eu, particularmente, adoro esse tipo de história. Então eu digo que não é um quadrinho para todo mundo. Se você gosta de finais fechados, se você gosta de quando os autores explicam tintim por tintim, Celestia não é assim. O que eu gostei aqui também é que ele trabalha muito bem, principalmente esses dois personagens principais. São personagens super problemáticos, o que nos traz essa ideia de ser personagens super reais. Então eu gostei muito disso. Mas é isso, assim, é aquele tipo de história de explodir a cabeça e você começar a criar umas teorias e começar a voltar e pensar, não, peraí, deixa eu ver isso aqui de novo, tá? Isso aqui pode ser aquilo lá, que pode ser aquilo outro, que pode ser, não pode ser nada, entendeu? Pode também não ser nada e não significar nada. Mas eu adoro criar teorias, eu amei a arte, eu adorei os cenários que ele criou e, sério, assim, eu super leria várias histórias nesse mundo, sabe? Sobre essa grande invasão aí. Então, fica o meu recado pra vocês. Se vocês gostam de histórias mirabolantes, vocês vão curtir Celeste, mas se vocês gostam de história com tudo muito bem explicado, talvez não seja HQ pra você. E eu finalizei o mês lendo esta HQ aqui, que Era Outra Vez o Lado Sombrio dos Contos de Fada, do Carlos Trilho e do Alberto Breccia. O Carlos Trilho, gente, é o mesmo roteirista da Herança do Coronel, que eu acabei de falar aqui pra vocês. E esse aqui é também publicação aí da editora Comic Zone. Aqui a gente vai encontrar 5 contos do João e Maria, da Cinderela, da Branca
Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho e da Bela Adormecida. Só que, claro, não são aqueles contos da Disney, dos irmãos Grimm que a gente conhece, né? Não sei se vocês sabem, mas alguns contos de fada, né, os originais, vamos assim dizer, já eram bastante perturbadores. E os autores aqui, então, eles voltam a mostrar esse lado sombrio dos contos de fadas e aproveitam para criticar a ditadura da Argentina. Aqui a gente vai encontrar histórias de maus tratos, histórias que falam sobre eutanásia, sobre prostituição infantil e outros assuntos que eu não vou falar aqui para não estragar a experiência de vocês, porque eu fui lendo e fui descobrindo isso. Eu não sabia nada, né, sobre o que eram esses contos de fadas. A gente sabe, obviamente, pelo título, que é um lado sombrio, mas o que eu ia encontrar aqui eu não tinha a menor ideia. E foi sensacional. Eu queria que tivesse, assim, mais e mais e mais também, sabe? Porque eu fiquei encantada. E outra coisa que eu fiquei ainda mais encantada foi pela arte disso aqui. Gente, eu nunca tinha visto tanto experimentos numa HQ só. O Alberto Brecht, ele trabalha com aquarela, com recortes, com pedaços de tecidos, e ele mistura tudo isso e fica incrível. Fica, de fato, obra, assim, pra mim são incríveis obras de arte, sério. Dá pra você ficar horas se perdendo ali nas imagens e pensando como é que ele fez também, e o que ele juntou aqui, juntou ali. Sério, é maravilhoso. Em cada um desses contos, ele experimenta coisas diferentes e não tem como não admirar. Enfim, foi uma ótima surpresa e eu adorei demais também fazer essa leitura. Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas 10 leituras no mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais dessas leituras vocês já fizeram, quais vocês têm mais interesse em fazer. Bora conversar. E, claro, eu quero agradecer principalmente ao grupo lá do Catarse que tem me apoiado. Muito, muito, muito obrigada. Estamos entrando aí no 3º mês. E tá sendo maravilhoso. E vocês fazem parte desse meu crescimento. E é isso. Muito, 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 muito obrigada. E também muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. E não esqueça, não é? Antes de sair, deixa aquele like, compartilha com os amigos, vem aqui comentar. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!